Olá famílias, muito boa noite. Eu continuo sendo Júnior Buranello, psicoterapeuta, pós-graduado em saúde mental. Como de costume, né, toda quarta-feira nós vemos aqui nesse canal especial voltado para você família, para você que sofre com a dependência química, com a codependência emocional, né? No qual o único objetivo primordial desse canal é oferecer suporte, oferecer ajuda, quem sabe aí, né, encontrar um novo caminho de mudança, transformação, recuperação para você familiar que sofre com a codependência e para você dependente químico que está aí na luta, na batalha, né, para conseguir sair desse ambiente tóxico de uso de drogas, e todas as perdas e prejuízos que esse mundo acaba reservando para você quando você escolhe aí, dentro das suas condições, o uso de drogas. Hoje, nessa quarta-feira, né, pessoal, hoje é dia 23 de abril de 2025, né, já estamos chegando no final do mês aí. Na semana passada, para quem se recorda, eu falei um pouco sobre, né, o princípio valorizador que fala dentro do amor de gente que pais e filhos não são iguais, tá? Andando ainda em cima dessa linha, né, seguindo essa direção, hoje eu trouxe para vocês um vídeo montei um vídeo falando um pouco sobre a base do fortalecimento emocional e o quanto que isso é importante para você codependente conseguir criar essa base, esse fortalecimento, para você aprender a lidar com as adversidades do dia a dia, né? Esse contexto que muitas vezes você acaba vivendo com o seu ente querido, que você se sente muitas das vezes impotente perante a situação. Já passou por situação assim, né, no qual você ali, né, tentando ajudar essa pessoa, ofereceu todo tipo de suporte e aí você não consegue se ver rendido mediante as circunstâncias e aí parece que você paralisa, parece que todo o seu emocional está paralisado, o seu comportamento está paralisado e você não consegue se impor mediante a situação. Então, para a gente criar esse entendimento e eu poder explanar para vocês o que é um fortalecimento emocional, né, é importante você entender. Existem 4 etapas, 4 fases, né, que eu nomeei importantes para você criar esse fortalecimento emocional. Vamos lá. A primeira fase, né, a primeira etapa desse fortalecimento é você reconhecer e aceitar. Parece até simples, né? Quando a gente fala assim, reconhecer e aceitar. Mas no âmbito, né, nesse ambiente adoecido, o codependente, tem as famílias que eu atendo aí, tá? O pessoal da Estrela da Manhã, sempre um abraço pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. O pessoal que me segue lá do Amor de Gente, o pessoal o pessoal que eu faço atendimento particular, muito obrigado por sempre compartilhar e partilhar esses vídeos. Né? Mais uma vez, convido você, se possível, envie os vídeos para suas redes sociais, para os grupos de apoio, quem sabe a gente possa conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá. Essa parte do fortalecimento emocional, família, é muito complexo porque e reconhecer e aceitar é complexo por quê? Porque a família, a tendência da família é negar a realidade. Né? Ainda mais quando nós falamos de pais, né? Voltando para os pais, essa parte de conseguir aceitar que ele se tornou uma pessoa codependente é muito difícil, porque ele imagina que ele está ali dentro de todas as suas características tentando ajudar o seu filho, o seu ente querido. E aí ele se vê muitas das vezes, como eu disse no início do vídeo, rendido mediante situações, mas ele não entende que aquilo ali é uma parte da codependência emocional. Quando ele não consegue dizer não, quando ele não consegue pôr limites, né? Quando ele não consegue agir de forma assertiva contra aquele seu ente querido, porque ele se sente um pouco, né, receioso de que, dependendo do comportamento que ele tiver, aí sim que ele vai usar droga. Não, ele vai usar droga de qualquer jeito, né? Ele está usando droga e está condicionando você a ficar ali, sendo muitas vezes conivente com a situação, né? Não se impondo, aceitando as condições, né, de forma bem tranquila e você com aquela ideia de que não, é melhor eu não fazer nada, melhor eu não me impor, porque senão vai piorar as situações. Entende uma coisa, dentro das condições psiquiátricas, transtornos mentais,
todo o ambiente tóxico que a dependência química vai trazendo para essa pessoa, a evolução diz que os comportamentos vão piorar. Independente se você, pai, está deixando ele usar droga no seu ambiente cômodo, como ele está, né, no comodismo de uso, que nós falamos, ou se você está ali se impondo. Então, assim, se você não se impor, aquele ambiente vai ficar pior ainda do que já está. Então, você precisa, primeiramente, reconhecer essa condição, aceitar essa condição, para você aí sim começar a iniciar a transformação. Segundo ponto importante é a parte do autoconhecimento e a autoestima. Né? Autoconhecimento e autoestima. Você precisa conhecer, né, a si mesmo. Encontrar dentro de você as possíveis raízes emocionais e identificar os padrões de comportamento que levam você à codependência. Né? Então, assim, identificar a raiz desse problema. É você buscar, né, em que parte que você possivelmente pode ter errado com o seu ente querido. Foi na criação dele? Porque a grande maioria dos adictos hoje, né, hoje não, né, a grande maioria dos adictos, você buscar pela raiz dos problemas, tem parte no desenvolvimento dessa pessoa, desse ser humano, que pode ser voltado para a família, né, para a forma que a mãe e o pai educou ele. Ah, mas nós somos culpados então por ele usar droga, Júnior? Não, pai, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que porventura ou outra, por uma característica ou outra, talvez, né, a base comportamental dele já era disfuncional. E aí, se vocês já tinham dificuldades, né, de enfrentar esses problemas que ele apresentava na infância, né, e aí os pais, vocês como os pais ficavam meio rendidos também, né, provavelmente ali já é uma parte da raiz, né, cultural, da raiz educacional desse ser humano. Então você precisa identificar essa raiz, reconhecendo ela, né, para trabalhar esse autoconhecimento do seu problema. O objetivo aqui não é você tratar o outro, mas sim tratar a si mesmo, buscando esse autoconhecimento para identificar uma raiz emocional frágil nos seus comportamentos, tá? E aí, você reconhecendo essas necessidades e desejos, o codependente pode começar a se valorizar. Aí você trabalha a sua autoestima. Você fala assim, peraí, eu preciso ter essa autovalorização porque eu estou entregando todos os meus valores, e por mais que seja seu filho, né, filha, você está entregando os valores nas mãos de terceiros. E isso faz com que você fique meio sem reações. As suas reações são determinadas conforme essa pessoa se movimenta, sabe? Aquela ideia, se ele está bem, a mãe está bem, né? Se ele está em casa, a mãe está feliz. Se ele saiu, por mais que não seja para usar droga, a mãe já fica insegura, com medo, traumatizada, não dorme, tem que tomar medicação, entende? Então ali a base do seu autoconhecimento e da sua autoestima é importante para você trabalhar essa autovalorização e não mais entregar os seus valores assim, de mão beijada na mão de terceiros. Terceiro ponto importante, estabeleça limites. A partir do momento que você começa a estabelecer limites, a codependência ela é caracterizada por isso, por não definir limites, né? O que leva o codependente a se envolver excessivamente nos problemas dos outros e a negligenciar os seus próprios problemas, as suas próprias necessidades, né? Então é importante você encontrar nesse trajeto todo, nessa jornada toda, né, os pontos primordiais para a mudança. Como eu disse, sempre digo nos meus vídeos, estabelecer limites não significa que você não estará mais ajudando essa pessoa. Não significa que você não estará mais amando essa pessoa. Significa que você não estará mais aceitando as condições pelas quais ela vem vivendo, certo? É aquela velha frasezinha do amor de gente. Amo você, só não amo o que você faz. Né? Eu não aceito mais a forma que você está vivendo, e esta forma que você vem escolhendo para sua vida está sim me prejudicando e prejudicando todo o ambiente familiar. E aí nesse movimento todo você acaba limitando algumas situações emocionais, aquelas investidas, manipulação, mentira, negociação, no qual o dependente químico sempre cria, eu prometo, né? Cheio de promessas, promete o mundo e entrega nada.
nada, né? Fala que foi a última vez, que agora ele vai procurar ajuda, aí ele chora, pede ajuda mesmo, fala, não, eu preciso mesmo, mas na hora que ele passa aquela overdose do pós-uso, ele já se esquece de tudo aquilo que ele prometeu que ia fazer, e aí vai. Então, esse limite é o limite emocional, é o limite do desligamento, no qual você não aceita mais essa condição. Fala, não, peraí, peraí. Primeiro eu trabalhei a autoestima, né? No segundo, no terceiro princípio ali, no segundo, né? Eu trabalhei a autoestima, meu autoconhecimento. Agora, no terceiro, eu estou estabelecendo o meu limite. Eu não aceito mais essas condições. Não adianta você vir me impor condições, porque quem aqui direciona, né, a casa, quem aqui direciona os limites e as imposições, somos nós, como pais, como mães, né? E aí precisamos entender toda essa dinâmica. Eu até falei isso outro dia para um querido paciente meu, né? Pai de um adicto. Ele falava assim, Júnior, ele pediu ajuda. Então, a partir do momento que ele pediu ajuda, entende uma coisa, já não é mais parte dele, agora é com você. E ajuda, quem determina como vai ser é você, não é ele que determina. Ele fez, né, a parte dele ali, talvez no desespero e tal, pediu ajuda. E agora, quem vai determinar os passos a serem guiados, os passos a serem dados, é você como família, porque esse dependente químico, ele perdeu uma condição básica, que é do controle inibitório, funções executivas reduzidas. Ele não consegue mais direcionar o seu comportamento de forma assertiva. Ele não consegue mais encontrar esse controle dentro dos seus comportamentos. Tem comportamentos disfuncionais, inadequados, compulsivos e obsessivos. E quem vai direcionar isso é você, estabelecendo certos limites. E o quarto ponto importante para você realmente fortalecer-se emocionalmente é criar uma independência emocional, né? Que é aquela parte do desligamento. A independência emocional implica a capacidade de viver de forma autônoma, sem depender excessivamente da aprovação ou validação externa. O que acontece é que essa pessoa que se tornou codependente, ela sempre busca uma aprovação, né? Que esse ente querido fale para ela o quão importante ela está sendo, para que ela se sinta valorizada nessa relação. Que muitas das vezes, por conta da dependência química, houve essa desvalorização das relações. E aí, esse codependente, ele sente uma extrema necessidade de ser percebido, de ser lembrado, de que essa pessoa que é o usuário de drogas chega em casa e fala assim, olha mãe, tudo bem? Cheguei, estou bem, né? Oi mãe, tudo bem? Oi pai, né? Posso deitar na cama com vocês? Entende? Tem essa necessidade exagerada de atenção. E entender que a importância de se libertar aí dessa dependência emocional, trará a você, né, recursos emocionais muito acentuados para você aprender a não cair nas manipulações do dependente químico. Olha lá, o codependente se liberta da codependência, consegue se conectar com seus próprios interesses e atividades, construindo uma vida mais rica e significativa. Desliga-se emocionalmente, não tem mais a necessidade de estar o tempo todo buscando a aprovação do outro ou tentando saber se aquele seu filho doente, dependente químico, está ali no quarto, se ele ficou em casa, se ele se alimentou. Mais uma vez reforçando, às vezes as pessoas confundem nessa parte, né? Que a gente fala sobre esse desligamento emocional, independência emocional, não é se afastar da pessoa, né, fisicamente falando, mas emocionalmente falando. Você não vai depender mais do outro para criar a sua autonomia, que os seus comportamentos estejam voltados para você cuidar de si mesmo. Só estará bem, né, só conseguirá, quem sabe, cuidar de alguém, aquele que saber, né, cuidar de si mesmo. Então você primeiro precisa cuidar da sua base emocional, a sua estrutura emocional, entender e cultivar, né, a si mesmo. Olha lá, fortalecer as suas redes de apoio, né, ir nos grupos de ajuda, amor exigente, qualquer grupo que seja voltado para a identificação de comportamentos, para moldar o seu comportamento, para impor limites.
construindo relacionamentos saudáveis e cultivando amizades também contribui para a independência emocional. Ou seja, o autocuidado, né, família? Você está cuidando da pessoa mais importante da sua vida, que não é o seu filho, e sim você. Então, aprenda a ter esse olhar de empatia com você mesmo, saia dessa dependência emocional, crie um ambiente saudável a você, entenda que todos os comportamentos dele estão voltados realmente para a necessidade imposta pelo uso de substância, e muitas das vezes ele não entenderá as suas investidas, né, em relação a querer cuidar dele, porque ele tem uma mente intoxicada aí. O caso é você se fortalecer, amadurecer e identificar as raízes do problema para que você consiga atingir esse problema de forma assertiva, sendo firme quando necessário e flexível quando você perceber a necessidade de ser, tá bom? Pessoal, mais uma vez agradeço a todos vocês, né? Espero ter ajudado com mais algum vídeo, com mais informações sobre dependência química e codependência. Obrigado, uma ótima noite a todos e até semana que vem.